Opa, Marcelo Neves aqui, e esse é o ValorCast, o seu podcast definitivo de produtos e inovação. Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ValorCast. Hoje uma convidada especial, mas antes de apresentá-la, nesse nosso quarto episódio, que tem como tema aí, PO, o dono do produto, será mesmo? Eu convidei aqui o meu amigo para me ajudar a bater um papo com ela, que é o nosso Rudney da Costa. Fala, Rudney, tudo certo aí? Olá, meu querido, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com você, fazendo esse podcast, fazendo esse episódio com você. E vamos lá, né? Vamos aí para mais um episódio e muito honrado mais uma vez de estar aqui participando com você e com a nossa convidada que você já vai apresentar aí. Eu já vou deixar aqui só o pontinho de interrogação aqui para falar da convidada. Bacana, muito bom. E a nossa convidada especial, Bárbara Lauro. Tudo certo, Bárbara? Olá, bom dia, tudo certo? Legal. Como é que tá as coisas? Loucura? Como que é a vida em produto? Tem como ela não ser louca? Legal. Bárbara, conta um pouquinho pra gente quem é a Bárbara. Como que você chegou a trabalhar aí com produto? Aonde você está hoje? Mas conta um pouquinho aí dessa trajetória, como que você chegou aí. Acho que essa história ela é muito valiosa aqui e quem está escutando a gente, tem muita gente que quer trabalhar com um produto e quer entender um pouquinho dessa jornada. Sim. A gente fala muito dessa, como que se torna um PO hoje em dia, né? Se a gente fala tanto de ter essa necessidade de conhecer do negócio e como que a gente chega nesse papel ali já sendo um Product Owner, né? Eu acho que muitos acabam se tornando pelo caminhar da sua jornada, né? Eu fiquei 4 anos atuando como tester, né? Na época, não vou nem falar aí que eu era como uma QA de hoje em dia, porque na época a gente quase não se falava de teste automatizado, era o manual mesmo ali, né? Então, fiquei meus 4 anos e aí foi a época onde eu conheci o Marcelo, que foi o processo onde eu estava fazendo a transição ali, que eu fui para a área de especificação. E foi algo muito natural, né? Porque não foi eu traçando uma mudança de carreira, foi o momento onde a empresa se encontrava, onde a gente precisava documentar mais, então era aquele processo onde se documentava tudo muito no mínimo detalhe, né? Então, na época, os desenvolvedores sofriam ali, que eram aquelas documentações de cento e tantas páginas, que precisava se ler aquela estrutura toda. E aí eu fui indo para a parte de especificação, foi quando o Marcelo aí chegou, quase 10 anos atrás, né, Marcelo? Tem a ver que a gente se conhece, mais de 10 Oxe. anos, né? E aí, dessa parte da especificação foi quando, naturalmente, também a empresa veio entendendo o trazer da agilidade ali. Então, eu ainda estou um cascata, mas vem trazendo agilidade para cá. Então, naturalmente, eu fui fazendo essa transição ali para a parte de especificadora e aí indo para analista de requisitos, até de fato se encaixar no papel de Product Owner, né? Então, acho que me tornar Product Owner foi parte de um processo ao longo da carreira que fez com que isso acontecesse, né? E aí veio esse desafio, foram 11 anos ali dentro da mesma empresa, no mesmo nicho, né? E é aquele momento onde você fala, tá, agora eu quero explorar uma outra área, né? Explorar um pouco mais no mercado, e aí você fala, tá, mas eu sei ser PO de outra empresa? Como é ser PO de uma outra empresa? Porque muito do que a gente vê é o PO tem que conhecer do negócio para ele poder estar ali numa outra empresa. E como ser PO dessa outra empresa se eu não conheço daquele negócio? Né? E aí a gente vai aprendendo. E depois você fala assim, o negócio é o menor das dificuldades da vida de um PO, né? Opa, curti isso aí, legal. Então hoje você é PO numa empresa de... O que essa empresa Hoje é uma faz empresa de hoje? consultoria, né? Então, uma consultoria, então, são clientes de áreas variadas, né? Então, Bacana. isso traz para gente. Então, eu falo para quem quiser chegar nesse meio de PO, vem para a área de consultoria, porque aí você não fica preso em um único nicho mesmo de negócio, né? Então, ao mesmo tempo que você pode estar ali no aéreo, você pode estar no automotivo, você pode estar no sabe? Então, você pode estar na área de alimentação, então são áreas completamente diferentes, né? E aí, viver essa experiência no negócio de uma forma tão variada, né? E assim, trazendo aqui um pouquinho, né? É muito interessante você falar isso, Bárbara, porque é muito legal, né? Como as pessoas às vezes comentam, né, sobre assim, eu não quero ir para consultoria, né? Eu não quero. PO tem que entender 100% do negócio, né? Já vem com esse conhecimento de negócio. E é muito legal você colocar isso
aqui, né, nesse nosso bate-papo, porque assim, a consultoria, é claro que tudo tem seu prós e contra, mas a consultoria Sim. ela te abre um espaço de conhecimento absurdo, né? Você hoje, é como você falou, né? Num dia você está num cliente que está fazendo, sei lá, do agro, amanhã você está numa elétrica, e amanhã você está num banco, e aí, às vezes você vai para uma corretora, né, uma corretora, uma seguradora, e você está sempre por aí aprendendo, e no negócio você aprende, né? Exatamente, No exatamente. negócio você aprende. Que eu acho que é o que traz mais medo, né? Que às vezes a pessoa fica ali, às vezes está num ambiente que não está feliz, né? E tudo, eu quero fazer dança, mas eu acho que eu não estou pronto, né? A gente se sabota muito nesse sentido, né? Mas eu não estou pronto para o mercado porque eu não conheço daquela área. Mas isso a gente vai conhecendo mesmo, é a vivência, né? Então, a consultoria, como você falou, né? Tudo tem um seu lado positivo e negativo, mas o aprender do mercado como um todo, a consultoria é uma excelente escola para isso, né? Porque eu lembro que eu fiquei 11 anos no mundo jurídico e aí eu saí do jurídico, eu caí no aéreo. Eu falei, o que eu sei de aéreo, gente? Quem sou eu para estar aqui no aéreo? Só E aí sei você vai comprar vivendo a passagem, né? experiência. Exatamente. E aí essa área boa, né? Que você começa a falar assim, nossa, nunca fez tanto sentido, por que na hora que eu tô comprando uma passagem as coisas são dessa forma? E aí você vai Uhum. aprendendo do negócio, né? Então, e dali foram outros aprendizados, né? Então, assim, são 3 anos e meio quase nessa outra empresa, e aí já foram várias áreas diferentes, então o negócio é o que você vai aprendendo mesmo ali no dia a dia, e aí esse tempo de rampagem vai depender muito de como é maduro esse cliente, de como ele tem as coisas organizadas, né? Então, às vezes você chega num cliente que ele já tem todo um onboard estruturado, ou às vezes não, então, às vezes você que vai chegar e vai construir conforme você for aprendendo, né? Gente, conforme você vai aprendendo, você vai se preparando para os próximos que chegarem e já ter essas informações também, né? Então, o negócio é algo que a gente vai trazendo para a nossa caixinha ali de aprendizado e de umas formas diretas e indiretas, né? Bacana. Se- Posso colocar um negocinho, Marcelo? Ela colocou uma situação de preparado, né? A gente nunca parece que está preparado, né? A gente tem muito essa visão, né? Mas é muito legal porque, por exemplo, quando você fala às vezes, aí eu vou fazer uma analogia que eu gosto de fazer, o Marcelo fica louco com isso. Mas quando eu faço as analogias com o esporte, né? Você vê, às vezes um atleta olímpico, ele treina durante 4 anos, 5 anos, 6 anos para fazer, por exemplo, um cara corre 10 segundos lá, né? Eu esqueci o nome do rapaz lá, que corre pra caramba lá. O cara corre para fazer 100 metros em menos de 10 segundos. Quando ele chega ele se preparou a vida inteira, tá ali, suplemento, a equipe, todo mundo apoiando ele. Mas ele, quando ele chega ali, às vezes naquele momento, ele também tem a ideia de que ele não está preparado. Então, assim, ele só simplesmente ele só vai, ele só enfrenta, ele só tem que. Então, assim, a parte da preparação é enfrentar esses desafios, né? A gente ser adaptável a isso, né? Então, bacana, Bárbara, bacana, muito legal. E tem Vai lá, algumas Marcelo. frases que às vezes se tornam um pouco um clichê pra gente, mas nada do que, tipo, vai, se tem medo, vai com medo mesmo, né? E é muito disso. Esse, É. pensa, né, nessa relação que você fez. Imagina aí, se a gente falar, Marcelo, eu quero fazer um curso de PO, mas só quando eu estiver pronta que eu vou. Então, daqui 5 anos eu vou. Daqui 5 anos Tudo mudou. já mudou tudo, né? Então, você nunca vai realmente estar pronto. Isso aí. Né? Então, tem hora que a gente precisa ir mesmo com medo e vamos viver esse processo, né? Isso aí. Bárbara, você trouxe um monte de pontos interessantes. A tua jornada, ela é diferente de muita gente. Tem gente que, às vezes, aterriza no papel de PO. Você veio da área técnica, que é a Sim. tester, especificador, analista de requisitos, e caiu ali para PO. Aí você falou de sabotagem, você falou de autossabotagem, né? Caramba, tem muita coisa pra gente explorar aqui. Quando você começou como PO, você se sentia assim super segura, tava ali mandando bem. Como é que foi essa transição de especificador, analista de requisitos para PO? Tem um ponto, Marcelo, que aí tem um gancho do que vai se encaixa nisso, né? Porque, assim, eu sou formada em análise de sistemas. E, na época, eu trabalhava com muitos POs que estavam fazendo esse processo, essa transição junto ali comigo, né? E só tinha eu e mais um que eram os analistas de sistemas. Outros eram de áreas, tipo assim, tinha de direito, de administração, mas não, eram áreas completamente diferentes. E, às vezes, as pessoas também se questionam isso, né? Tipo assim, tá, mas eu tenho que ser formada em quê para ser PO? A nossa área de tecnologia não te prende nisso, né? Então,
cada um traz o seu valor. Então, assim, eu tinha a minha formação, por ser uma formação técnica, me abriu portas diferentes do que, às vezes, o outro que não tinha essa formação técnica, que teve portas abertas para eles, que, às vezes, não foi para mim, né? Então, foi um pouco nesse processo. E essa minha transição, eu falo que eu sou muito grata, porque ela foi de uma forma leve, porque eu não mudei a minha área de negócio. Né? Então, fala assim, às vezes a pessoa, olha, eu quero fazer essa transição. Você tem oportunidade ainda dentro da empresa que você está? Às vezes é o mais seguro, se você estiver dentro do ambiente, porque você já tem um conhecimento do negócio, então já é uma calmaria, né? Que é essa preocupação maior que você tem do PO ali com o negócio. Então, você já tem esse conhecimento ali, você já sabe como que funciona e tudo mais. Então, para mim foi muito disso. Eu já por ser tester, eu já estava acostumada com as regras de negócio, como que funcionava, e aí eu fui aos poucos indo para essa parte da especificação, então era já muito mais documentar e menos ler essa documentação, né, e validar aquela documentação. Então eu tinha dores que às vezes eu sentia falta daquela documentação, ou que faltava em uma documentação, eu passei a trazer isso como um padrão, tipo assim, olha, as minhas documentações precisam ter esse tipo de informação. Então, essa transição para mim ela foi o mais leve nesse sentido de sair de tester e indo para essa especificação. E aí eu acho que o maior desafio da especificação indo de fato para o Product Owner foi o quanto a empresa realmente estava madura para aquilo, porque estávamos a empresa passando por essa transição, mas as pessoas também estavam juntas. E na época não se tinha tanto essa cultura de traz o Agile Coach para cá, vamos fazer essa transformação toda digital aqui de verdade. Então as empresas tinham mais dificuldade de ver isso. Né? Então, hoje é muito mais maduro essa área. Então, a gente estava ali aprendendo, dois, sentou, estudou, o que a gente vai fazer? Vamos trazer o Scrum? Tá, então vamos estudar o Scrum, vamos trazer ele. E aí? O que a gente faz agora? Será que esse é o certo? Será que esse está errado? E a gente foi descobrindo, né? E aí eu falo que eu consegui ver o quanto eu estava pronto ou não para ser uma Product Owner quando eu mudei de empresa depois de tantos anos já atuando como Product Owner. Porque aí você fala assim, tá, e como que está o mercado realmente? Né? E aí não existe o certo ou errado no final das contas, né? Depende muito da empresa onde que você está, como que está a situação da empresa naquele momento, né? E quanto que você, até onde você consegue ir, até onde não vai, né? Bacana. E é muito legal, hein, Marcelo, que ela colocou agora, hein? Olha só que legal que ela botou, né? Um pouco até do que a gente às vezes tem em nossas conversas, né? Ela estava há muito tempo numa determinada empresa, já atuando como PO, e foi para uma outra empresa, é um outro cenário, né? É a mudança, né? É o poder da mudança. Então, a mudança às vezes traz algumas dores, mas a atuação já estava ali, só talvez tenha que se adaptar da forma de como você vai atuar lá, né? Então, acho que isso também é uma grande dica, né, para as pessoas ver que a gente está sempre em adaptação, né? Então, novos cenários, novas situações que nos trazem esse aprendizado, esse crescimento, né? Essa senioridade, né, digamos assim, né, para cada vez mais a gente está disposto, né, a perder esse medão aí que a gente tem e seguir, né? Mas bacana. Obrigado, Bárbara. E você falou um ponto interessante, Rodney, que é essa questão da senioridade, né? Porque, às vezes, assim, eu vim de uma empresa extremamente hierárquica, né? Grande, uma multinacional muito grande, muito hierárquica, e aí chegar numa empresa de consultoria, que também era multinacional, também era grande, e aí você não sabe o que esperar de clientes, né? Então, tem tanto você vai pegar projetos nacionais, projetos internacionais, empresas que já estão desenvolvidas na agilidade, empresas que também são tradicionais, então, às vezes, a gente carrega esse sentimento do tipo, mas eu preciso sair daqui porque aqui é hierárquico demais, eu não vou conseguir explorar. Mas explora os outros temas, porque é uma caixinha, né? O PO ele se forma de várias soft skills, de várias capacidades que ele precisa desenvolver ali para, de fato, ele conseguir se encaixar nos cenários, né? E dificuldades trazem oportunidades, né, Marcelo? Com certeza. Como é que foi, Bárbara, essa questão da autossabotagem? O que aconteceu aí para você falar da autossabotagem? Marcelo, aquele momento onde você para e fala assim, bom, qual aquele momento, às vezes a mulher para e fala assim, já está na hora de ter filho, sabe? Eu cheguei no meu momento de olhar para minha carreira e falar, tá, o que eu quero? Porque eu estou há muitos anos aqui no meio da área jurídica, né? E o que eu tenho a mais que eu posso explorar? O que a mais que eu posso vir fazendo da minha carreira? Então, eu sempre fui a questão de estudar, de tentar trazer algo diferente, trazer para o meu dia a dia ali dentro do contexto que eu estava, mas eu tinha necessidade de algo a mais, de algo diferente, sabe? E aí eu comecei, o que eu preciso estudar? Eu preciso estudar isso, daquilo, e aí eu fui atrás do estudo, só que eu senti que no final das contas, não era só o ir atrás do estudo, eu precisava viver essa diferença. E aí aquele momento onde você olha e fala assim, ok,
Então, eu preciso mudar de cenário. E aí, esse meu processo de transição de empresa, ele foi num processo antes pandemia. Então, um processo antes pandemia que tinha que ser físico, não se tinha esse remoto, né? Então, eu tive que sair da minha cidade, ir para outra cidade, que era uma cidade que eu já não tinha outras empresas com o papel de PO tão definido. Então, eu tinha que sair da minha cidade, eu tinha que mudar. Então, a minha mudança ela foi inteira, né? Eu mudei de emprego, eu mudei de... saí de casa dos pais, saí da minha cidade, saí do meu emprego de 11 anos para poder fazer algo completamente diferente, né? Então, esse momento de falar assim, tá, é o momento de eu fazer isso? E aí eu ficava com esse questionamento, sabe? Então, chegou o momento onde eu falei assim, eu sei que eu preciso mudar, tá? E aí, o que que eu preciso? Porque aí é onde a sabotagem para mim é, se eu entrar numa entrevista, o que que eles vão me perguntar? Porque você já está tanto tempo dentro de uma empresa que você já nem se preocupa mais com uma entrevista, né? Eles falam, e o que que eles vão me perguntar? E se eu não souber responder? E aí hoje, quando eu estou entrevistando um candidato, eu sempre falo, não existe o certo ou o errado. Depende do que você teve já de oportunidade de aplicar ou que você não teve, mas como você faria se você tivesse tido. Então, hoje as entrevistas para mim vão muito nessa linha, porque eu me sabotei muito nesse sentido de mas eu não vivi essa experiência. Eu não vivi isso. Eu li disso, eu sei que isso existe, mas eu não vivi. Então eu ficava me segurando, falando, não adianta eu ir para minha entrevista. Se eles me perguntarem, eu não estou pronta. Se me ligarem, eu não sei responder isso, né? Então a sabotagem ela ficou muito nisso. Então, por muito tempo, achando que eu não estava pronta, mas com a certeza de que eu precisava mudar dali, sabe? Mas não estando pronta. E aí, quando eu fui, eu parei e falei assim, por que que eu não fiz isso antes? Não por estar infeliz, não disso, mas no sentido assim, eu já podia ter feito, porque eu estou pronta agora? Não, a gente nunca está. A verdade é essa. A gente atua numa área onde a gente nunca está pronto, a gente nunca vai ter o conhecimento de tudo. E esse é o bom, né? É isso que nos faz ir sempre atrás do aprendizado, né? E, Bárbara, eu não sei se acontece com você, mas eu converso com muita gente fala isso para mim, e de certa forma acontece comigo também. A gente olha ali, LinkedIn, aí começa a ver um monte de gente boa, com experiência internacional, experiência em 5, 10, 20 empresas, como o PO, a gente fala assim, caramba, eu não tenho metade dessa experiência. Como é que eu vou ser PO? E aí a autossabotagem acontece muito nesse sentido, quando a gente começa a se comparar com o outro. Não sei se isso já chegou em você, se isso já aconteceu com você. Sabe o que eu vejo muito, Marcelo? Às vezes não é nem tanto o olhar o perfil do outro, é olhar a descrição de uma vaga. Porque às vezes você olha uma vaga e fala assim, precisa-se de um Product Owner, um Product Manager. E aí quando você olha para a vaga, você fala, tá, isso eu sei fazer, isso eu sei fazer, isso eu sei fazer, isso eu sei fazer. Aí chega uma coisa que você fala, não, mas eu não sei isso, então nem vou me candidatar para essa vaga. E a gente se sabota. Eu li uma matéria uma vez falando isso, que tipo assim, o quanto que às vezes a gente não se candidata para uma vaga porque a gente não preenche 100% daquelas competências. Mas a empresa precisa. E outra, existe esse profissional que tenha 100% daquelas competências? Sabe? Então, assim, se existe, ele com certeza ele já está muito bem empregado, ele não está nem pensando em fazer mudança, sabe? Então, eu acho que tem muito disso, assim. Então, às vezes, a gente se sabota nisso. Você está olhando o perfil de alguém, ou você está olhando a descrição de uma vaga e você fala, não estou pronto. E eu fazia isso, eu olhava para as vagas eu falava assim, então peraí, o que está pedindo nas vagas? O que falta eu estudar? O que falta eu saber? Né? E às vezes a gente vê muito isso numa entrevista, que às vezes a pessoa ela tem muito da teoria, mas o que ela tem da prática? O que ela tem da vivência? Né? E uma das coisas que eu gosto às vezes de falar numa entrevista que é quando a gente pergunta para o PO, né, quais tipos de técnicas ele já aplicou para uma priorização e tudo mais. Não é porque existe a melhor técnica, existe a técnica que vai se encaixar com a sua realidade naquele momento, naquele cliente que você está. Só que em contrapartida, às vezes a pessoa já está fazendo aquilo há muito tempo, ela nem sabe que a técnica tem aquele nome, ela nem sabe que aquilo é uma técnica, é só o jeitinho da pessoa de fazer. Né? Então, eu acho que o principal, se for para deixar uma dica aqui nesse momento, não fique comparando o seu perfil de LinkedIn com o do outro. Né? Eu acho que a primeira coisa é confie no seu potencial, na sua trajetória, que você já fez até aqui. E principalmente olhou para uma vaga, se você tem interesse naquela vaga e você preenche os requisitos mínimos necessários, então, por exemplo, é uma vaga para uma conta internacional e eu não tenho o idioma, então vai perder o seu tempo e o tempo do entrevistador ali. Agora não, eu tenho os requisitos, mas ele pediu a parte de métrica e eu nunca apliquei a parte de métrica. Chega na entrevista e fala, olha, tem um ponto aqui que vocês colocaram e tal, eu nunca... É essencial, existe a chance, às vezes eu vou aprender enquanto eu estiver aqui, às vezes eu vou ter um par ali que vai conseguir me ensinar,
né? E a gente entra nas empresas, a gente faz um onboard e é exatamente nisso, né? Que é o momento que você se encaixa naquele processo. Então, a gente não se sabotar nisso, né? A gente se permitir, de fato, eu gosto muito de falar disso, a gente se permitir mesmo ir lá e o não a gente já tem, né? Então, você pode não passar naquela entrevista ali, mas você teve a disposição para aquilo e pode ser que na entrevista fala, olha, essa pessoa não tem isso, mas ela preenche os outros pontos que são essenciais aqui para a gente, e isso a gente se desenvolve, né? A gente aprende ali no dia a dia, né? E muito legal, Bárbara, uma outra coisinha que você colocou, é sobre os nomes, né? Às vezes a gente faz tanta coisa, né? Eu vou te dar aí agora uma ideia de senso comum e algumas coisas para mim. Às vezes eu fazia tantas coisas do tipo, eu não sabia o nome daquilo. Eu simplesmente fazia e saía do outro lado, né? E a gente não tinha os nomes formais, né? Vamos dizer assim, né? Exato. É que nem a gente trazendo aqui pro outro lado, do tipo assim, um bate-papo diário que vira daily, um bate-papo de reflexão que vira uma retrospectiva, né? Ou alguma coisa nesse sentido, né? Traz muito isso, né? Então, é bacana. Então, eu acho que ir sem medo e, obviamente, entender que aquilo que você colocou com 100% não vai ter. Mas se você atender ali, eu acho que 50%, 60% daquilo ali que é demandado, vai lá, encara, né? Encara que Exato. faz sentido, né? Bacana, legal. Quando a gente começou a pensar em falar assim, poxa, Bárbara, vamos lá falar, vamos fazer um episódio do Valorcast. Aí você falou assim, cara, tem alguns temas aqui. Aí você falou assim, ó, tem um negócio lá do PO que não é dono do produto. Como é que é isso? PO é dono do produto ou não é? Polêmica essa parte, né, Marcelo? Eu acho que a pior resposta, mas a que mais se encaixa depende, né? Então, assim, a gente tem muito essa questão de, claro, a gente estudar, qual a responsabilidade do papel, o que você precisa saber, mas a gente está falando aqui o tempo todo sobre a gente se adaptar, né? Eu acho que, na verdade, a nossa vivência do nosso dia a dia é a gente se adaptar aos cenários. Então, existem muitas empresas hierárquicas que vão continuar sendo com aquela estrutura toda ali e que vai ter um PO. E como que esse PO vai se encaixar lá? Dentro das necessidades do cliente, dentro do que ele consegue oferecer e como que as coisas vão funcionar. E funcionam, né? Então, esse ponto, para mim, ele vai depender muito. Eu tenho tido um pouco essa preocupação, que às vezes eu vejo muito no sentido de pessoas novas que estão chegando na área do produto, que tem os dois lados, né? Que às vezes tem aquela empolgação no sentido de, então eu sou dona daquilo dali, então vai ser do jeito que eu quiser, então eu vou sentar, eu vou estudar aquele negócio, e aí eu vou CEO. falar como tem que ser, exato, eu sou o CEO desse produto, e tem o outro lado que mas eu não tenho domínio daquele negócio, como que eu vou ser o dono daquilo? Como é que eu vou saber o que fazer? Então, acho que no final das contas, a gente é dono das nossas coisas, a gente é dono dos nossos boletos, a gente é dono das nossas casas, mas eu acho que se a gente for olhar para o produto, não existe o PO sendo dono de um produto ali sozinho, sabe? Eu até estava lendo sobre isso esses dias, falando sobre a partir do momento que você joga essa responsabilidade toda para um PO, você está dizendo que se der errado, a culpa é dele, né? Se der certo, a culpa é dele. E aí? Aonde que entra essa questão de se não der certo, com quem que PO divide essa responsabilidade, né? Então acho que a gente assim, no final das contas, eu acho que o PO ele não é dono do produto como um todo. Eu acho que a gente tentou fazer essa tradução nesse sentido e trazer isso muito para o literal. E aí a gente tem visto às vezes alguns profissionais se decepcionando, né? Mas eu não quero ficar nesse projeto ou eu não quero trabalhar nessa empresa porque eu não sou o dono do produto de fato. Mas Cara, ser um product owner não é só você decidir o que vai ser feito ou não. Tem muito mais coisa que envolve o nosso trabalho no dia a dia, né? E aí a gente estava falando a questão da conhecer as técnicas ali de priorização. Eu já vi POs, pessoas falando, olha, eu sou o product owner há tanto tempo, e aí quando eu fui conversar sobre como se faz uma priorização, não, no final das contas o cliente traz para mim e eu faço na sequência que ele quer. Bom, então, como é a sua tática? Qual que é a sua estratégia de priorização? Você leva uma proposta para o cliente? Não, o cliente traz para mim. Então, você está sendo um product owner nesse pedaço? Não. Mas talvez você esteja sendo em outros? Também não. Então, peraí, a nomenclatura está sendo usada, está errada mesmo. Né? Ou às vezes assim, olha, eu faço a minha priorização, eu tenho essa maneira de trabalhar, e aí eu vou no meu cliente e eu discuto essa priorização com o cliente. E pode ser que chegue lá e mude.
né? Eu já tive uma experiência aí onde eu levava priorização, era uma diretoria nova, e aí até eu confiar, né? E a gente chegava com a priorização e falava, Kiko, muda esse não, até que chegaram em algumas reuniões, chegou um ponto que ele já não estava mudando mais a minha priorização. E aí a gente brincou, tipo assim, agora já confia? Ou a gente continua com essa reunião, ou ela deixou de fazer sentido? E aí você para e fala assim, tá, mas você fez algo de novo, algo diferente? Não, a gente está falando de uma priorização colaborativa, onde mais pessoas estão opinando, mas o PO precisa ter aí ser dono, que eu acho que o BO ele é dono para fazer com que aquilo funcione, mas não sozinho, né? Então, assim, eu preciso saber o que eu estou vendo de valor para esse produto, que a priorização para mim é essa que faz sentido, e a gente vai sentar aqui e falar assim, vamos lá, o que vocês acham? Faz sentido dessa forma? Não, eu acho que esse aqui é mais importante. Por quê? A gente discutir essa priorização junto. Existem técnicas, existem dinâmicas que vão facilitar aquilo para ser feito de formas diferentes, mas, de novo, né, depende de como é a sua realidade, como aquilo vai se encaixar de fato, né? Não, sensacional os pontos que você trouxe, porque assim, tem muita gente que fala, não, eu sou dono do produto, eu mando e acabou. Só que, primeiro que não é assim, né? Você tem ali uma série de pessoas tomando decisões junto com você. E por outro lado, a gente tem também, se você está sendo dono de alguma coisa, ou pelo menos você está ali num colegiado, você também está sendo responsável pelo sucesso e pelo insucesso do produto. Se o PO não é dono do produto sozinho, quem são essas outras pessoas? Quem que vai estar contigo ali no dia a dia? É de novo a resposta, né? Depende. Como que é a estrutura do lugar que você está trabalhando? Existe uma estrutura ali, tem um Product Manager junto com você, tem um head de um produto ali junto com você, lá do lado do seu cliente, existe um diretor de tecnologia também contigo no dia a dia, vai depender, os seus stakeholders vai depender de como é essa estrutura, né? Então, assim, eu já tive caso onde chegou uma pessoa e falou assim, eu não concordo com essa priorização. E essa fala veio mais de uma vez. Beleza, então vamos fazer o seguinte, a reunião de priorização ela vai acontecer nesse dia, nessa agenda. Esse é o momento onde todo mundo pode chegar e opinar na priorização. Então, claro que eu levava a priorização que para mim fazia sentido olhando para aquele produto, já que eu cuidava daquele produto, a priorização que eu via que fazia sentido, e a gente conversava. E aí, às vezes eu entendi que às vezes para ele era tipo assim, poxa, mas é porque eu tenho o budget que eu tenho, eu só consigo fazer isso. Se você trouxer isso que você fez primeiro, eu não consigo depois fazer essa outra parte. Isso aqui é algo que para a gente de estratégia que vai trazer dia. Então, isso vai depender muito, porque você é um PO, que você faz parte da definição de estratégia, você sabe o que tem ali disponível de budget, de time, de tudo? Às vezes não. Então, se não, você está olhando só para o produto, mas tem pessoas olhando para outras coisas que envolvem aquele produto. Então, quem vai estar a fazer parte dessa definição em conjunto? Né? Então, isso vai depender muito da estrutura de onde você está trabalhando. Pode ser que se tenha um lugar onde fala assim, deixa na mão do PO que a gente se preocupa com uma outra coisa. Ou às vezes vai vir ter definido, olha, a gente quer fazer isso daqui. É isso. Se você vai me entregar primeiro essa parte, depois eu não sei. No final das contas, eu preciso disso daqui. Esse é o meu resultado desejado, né? E aí o PO vai se organizar nessa priorização ali em conjunto com o time. Né? Então, os envolvidos ali vai depender muito da estrutura com que você está trabalhando, né? E o momento. Muito legal. O momento. Exato. E assim, é muito legal você ter colocado a ideia do depende, Bárbara, porque a gente está vivendo num mundo de um monte de fórmulas prontas, né? Eu vendo uma formulazinha pronta, você segue aqui para qualquer cenário. E aquilo que você falou, dependendo da estrutura que você está, dependendo da situação que você está, quando eu falo de estrutura, você está falando de empresa, você está falando de cultura, você está falando de cenário, você está falando de uma série de coisas que, por exemplo, como você falou, tem situações que o PO pode estar totalmente responsável por aquilo. Toma aqui, é aquela velha ideia, né? Eu te paguei para isso, então você resolve aí. Beleza? Beleza. Mas você, às vezes, tem outras situações que você tem outras pessoas que estão demandando isso. Você tem outras pessoas olhando o cenário de mercado, expectativa de sócio, expectativa de investidores, expectativa da própria empresa de um modo geral, e que às vezes é aquela história como a gente até conversou, né, no início, né? Não necessariamente o PO ele precisa conhecer 100% do negócio, às vezes você está naquele ponto de entendimento do negócio ainda, e que às vezes tem pontos ali que você ainda não entendeu, né, aquele momento. Então, assim, o depende,
ele é exatamente isso, a nossa capacidade de entender cenário, de visualizar cenários, de você entender a empresa, de entender quem são os stakeholders, né? Apesar que algumas pessoas aí da agilidade não gostam muito de falar de stakeholders, né? Mas você tem que entender essas pessoas, você tem que entender a ideia dos sponsors ali, quem é o cara que está pagando por isso, né? O quanto que aquilo realmente vai trazer de grana realmente para dentro da empresa. A gente também tem que visualizar isso. Então, tudo depende, não tem formulazinha pronta, né? Não tem um checklist, né, de fazer. Até brinco, né? Que até para fazer bolo, né? A gente faz diferente, né? Do tipo assim, mamãe fazia bolo de cenoura com chocolate de uma forma e a outra pessoa pode fazer bolo de cenoura com chocolate de outra. E sai cenoura com chocolate, né? É sobre isso. Né? E você falou um ponto que ele é interessante, que é assim, a pessoa, né? Eu acho que às vezes a gente está se preocupando muito de eu tenho que conhecer todas as técnicas, eu tenho que conhecer eu tenho que ter toda a teoria, e como que vai ser na prática? Que às vezes é um pouco tipo assim, tá, eu sei ser PO, eu sei fazer priorização, eu sei pegar um tema, estudar aquele tema, independente qual seja a área de negócio, eu vou estudar aquele tema e eu vou fazer a priorização que para mim faz sentido. Mas você está falando de quê? De um produto que ele já existe no mercado? Você está fazendo evolução de um produto? Ou é um produto que se vai começar? Porque se você está falando de um produto que ele já está no mercado, você não vai chegar ainda e começar a construir. Já está acontecendo. Então você está aprendendo daquele produto enquanto você está tendo que liberar atividade para o time e para a Planet de segunda. Então, assim, você está vivendo aquele processo ali. E aí, a gente fala, essa questão falou um ponto que é as pessoas. Você precisa conhecer as pessoas com quem você trabalha. Você precisa entender o seu nicho de negócio. Porque às vezes você está trabalhando pensando numa priorização que ela faz muito sentido para o seu produto, mas às vezes a estratégia da empresa naquele momento é uma campanha de marketing de algo que vai ser lançado daqui 2 meses. E aí vai aproveitar aquele lançamento para poder trazer o gancho com esse produto. Então a gente precisa de outra coisa pronta primeiro. Né? Então, assim, se vira, se reorganiza aí no seu backlog e vamos fazer com que isso aconteça, né? Então, é a gente pensar aí, eu preciso conhecer das técnicas, eu preciso saber como fazer funcionar aquilo dali, porque realmente, às vezes você vai ter que chegar para o cliente, ou às vezes para as pessoas envolvidas e falar, olha, vamos segurar um pouco essa emoção de todo mundo, às vezes, entrar aqui, de ter esse momento. A gente tem um processo todo do discovery, a gente tem um processo todo do incept, tudo. Às vezes, você não tem esse processo dentro da empresa. Como que eu consigo ter as informações que eu preciso? Né? E aí, de novo, a gente está falando de a gente está estudando muito e o quanto que a gente consegue aplicar. Fazendo um PO que vai chegar e falar assim, tá, mas como é que eu vou ser PO se eu não tive uma discovery ali antes, se eu não fui envolvida, ou não acontece uma discovery aqui? Como que eu vou saber até onde eu vou como MVP, até onde eu não vou? Você vai conseguir rodar uma discovery? Às vezes não. Às vezes realmente não vai conseguir rodar. Não é a cultura daquela empresa. Mas você consegue essas informações de outra forma, né? Pode ser, às vezes, não tão ágil, não tão o esperado ali do mundo bonito, mas você consegue. E aí você consegue trazer sua priorização, você consegue trazer toda a sua organização. E a gente tem que se adaptar. Eu falo que para a gente trabalhar como Product Owner hoje, a gente tem que se adaptar a diferentes perfis de pessoas, né? Então você vai trabalhar com pessoas que vai chegar e falar assim, vai que o filho é seu, né? E vão ter pessoas que vão falar, não, eu quero acompanhar, eu preciso opinar nessa prioridade, porque eu sou cobrada aqui dentro da minha empresa de aonde está sendo direcionado esse dinheiro, do que a gente está fazendo. Então, você tem que conhecer as pessoas, conhecer o lugar onde você está. Né? Então, antes de conhecer o negócio, a gente vai conhecer a casa onde a gente está vindo frequentar e conhecer as pessoas com que a gente está se envolvendo, né? Priorizar é negociar, né? Priorizar é negociar. E o que eu reparo é que, assim, a priorização, ela está muito ligada a contexto, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa e essa empresa ela tem ali um produto e esse produto, sei lá, ele está vendendo pra caramba ali. Entrou no momento de pandemia, cara, talvez a forma como a gente vai priorizar as funcionalidades daquele produto vai ser diferente, né? Então, a priorização está muito ligada ao contexto, né? É óbvio que é muito rico as pessoas aprenderem técnicas, mas o dia a dia não é tão simples assim. Não. Bárbara, conta uma coisa para mim.
O que é ser PO para você? Nossa, não sei se eu tive que responder essa em algum momento. Eu acho que a gente fala muito sobre ser PO no sentido de, é o profissional que sabe fazer uma priorização, é um profissional que sabe apresentar uma review ali, né? Às vezes eu já tive de desenvolvedor brincar e falar, olha, a gente não conseguiu entregar o que era esperado. Como é que você vai falar isso para o cliente, né? Falei, faz parte do PO de saber compensar isso. Ser PO para mim hoje é muito mais a gente conhecer as pessoas com quem a gente está trabalhando, seja o seu time que vai desenvolver aquelas funcionalidades, as pessoas que se envolvem com você no antes, né? E a gente consegue. É um trabalho que ele é um trabalho feliz, e se você não tiver maturidade, você vai falar que é um trabalho ingrato, porque o desenvolvedor, ele faz aquele card ali, ele vê uma entrega feita. Né? O pior, como é que a gente mede o nosso sucesso? Como é que a gente mede o quanto que a gente está indo para o caminho certo, o caminho errado? É muito no sentido de o resultado que você está vendo no dia a dia. O seu time está tendo as informações necessárias para ele trabalhar, você está conseguindo disponibilizar as informações necessárias, ou quanto o seu time está dependendo de você no seu dia a dia, ou ele consegue trabalhar de uma forma mais livre, porque você já deu os insumos que ele precisava. O seu cliente ele está precisando vir em você toda hora para poder ter as informações, ou o seu backlog está estruturado, organizado de forma que ele tem essa visibilidade ali de como está funcionando. Então, CPO para mim no dia a dia, ele vem muito de ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa que consegue avaliar o perfil das pessoas no dia a dia, uma pessoa que tem uma comunicação assertiva, de conseguir, eu falo muito isso aqui na empresa, que é da comunicação, a fala, a gente fala muito, né, da comunicação, da fala, da escrita, mas como é que está a nossa escuta, né? A gente está conseguindo entender o que realmente o nosso cliente precisa, o que o mercado precisa. Você falou aí, né, Marcela, a questão da pandemia, né? Então, a pandemia teve quantas empresas aí que sofreu um vira de cabeça para baixo. A gente estava indo para uma área e aí a pandemia veio e falou, cara, não adianta você lançar esse produto aqui no mercado, porque não vai funcionar isso para cá agora. E aí, enquanto outras falaram, opa, eu vi aqui uma oportunidade. A pandemia para muitos foi uma dor e para outros mercados foi uma oportunidade por conta disso, né? Então a gente tem que saber se adaptar ao mercado, né? Falando aí do lado do ser humano, né? Do lado humano aí do PO, como é conciliar, Dona Bárbara, como é ser PO, uma PO e conciliar tantas tarefas no dia a dia? Conta aí pra gente. Essa é a parte no começo, onde você falou, como é que você tá? Falar a loucura, né? É aí que entra a loucura da vida de um PO, né? E a gente vive realidades aí, às vezes, de um PO que ele está num projeto onde ele cuida de uma única squad, com um projeto simples, de um único nicho de negócio, ou às vezes você pode estar ali no projeto onde você tem mais de uma squad, né? Tem muitas empresas que às vezes, eu PO 50% numa squad, 50% numa outra, e na verdade ele está tendo que dar 100% em cada uma, porque existem aquelas necessidades de um time ali no dia a dia, e eu acho que a gente entra muito no ponto de, como é que eu vou dizer, de como que a gente consegue ter o apoio das outras pessoas ali com a gente, né? O PO, de novo, né? A gente falou mais cedo ali, se o PO ele não é dono do produto sozinho, ele também não está ali sozinho, né? Então, o ser PO no seu dia a dia ali, você pode estar num projeto onde você está cuidando de um único nicho de negócio, com uma squad simples, com uma squad super sênior, onde as pessoas se desenvolvem super bem, ou você pode estar numa estrutura onde é uma equipe mais júnior, uma equipe que não tem tanto contexto, às vezes são pessoas novas, ou às vezes não tem as pessoas que você precisa das informações, ela não tem toda a informação. Então, o PO, ele é hoje um papel que ele vai ter que se adaptar aí, dependendo do mercado, do lugar onde ele se encontra, né? Porque isso vai dar muita mudada, dependendo de onde ele está e tudo mais. Então, é uma loucura ser PO, é uma loucura, mas é um trabalho muito gostoso de se fazer, né? Eu brinquei da questão do lado ingrato, a gente não consegue medir o nosso sucesso, mas você vai vendo ao longo do seu time. Você tem um time motivado, você tem um cliente satisfeito, você tem as pessoas ali reconhecendo ali seu trabalho no seu dia a dia. Então, isso tudo vai mostrando que você está indo para o caminho certo ali, né? Eu digo o seguinte, né? Assim, tem certos trabalhos que, para quem gosta, por exemplo, eu fui dev, certo? Ficava ali quietinho, programando. Cara, era eu a máquina e conhecia meia dúzia de pessoas, meia dúzia de dois, né? O cara que sentava à minha direita e o cara que sentava à minha esquerda. A empresa
de certa forma, não conhecia, não sabia que eu existia. No caso do PO, você tá ali no olho do furacão. Porque você tem visibilidade, as pessoas sabem quem você é, não tem como não saber quem é a Bárbara, que toma conta do produto A, do produto B, do produto C. E as responsabilidades e as exigências acompanham esses benefícios, vamos dizer assim, né? Com certeza, com certeza. Eu lembro que uma vez um rapaz trabalhava comigo que ele falava que ele queria ser PO, que ser PO era fácil. A gente só fazia reunião, a gente só tinha que escrever card, achava que era uma vida super fácil. E eu falei, então vamos. E na hora que ele olhou só a quantidade de agenda, falou, esquece. Só para essa quantidade de agenda, esquece, né? Por quê? Porque o PO, ele, ao mesmo tempo que ele... Eu gosto muito de falar isso, assim, o PO, o desenvolvedor, você deu o seu exemplo de desenvolvedor, né? Você está vivendo aquela sprint. Você vive literalmente aquele momento. Enquanto o time começou hoje uma sprint nova, o PO ele está ainda trabalhando nos materiais daquele entregável da sprint anterior, né? Então, às vezes, dependendo de como é que está sendo a dinâmica do seu time, a sprint view ela vai acontecer em seguida, então ele ainda está trabalhando nos materiais, às vezes, dependendo da empresa, se ele tiver que fazer algum manual, alguma outra documentação, alguma outra coisa, ele está ali dando suporte para o time naquela sprint, ele está pensando, já definindo a próxima sprint ali, já detalhando os cards da próxima, que o time vai precisar. Pensa que o seu time ele pode ter um impedimento. Imagina se o seu time tem um impedimento, você não tem nenhum card novo para trazer. Ou às vezes o seu time foi muito bem nessa sprint e tem disponibilidade, você ficar com o seu time à toa, sendo que o time está ali, que você tem um backlog gigantesco, mas você não tem as informações ainda para serem trabalhadas. Então, o PO, ele está olhando atrás, ele está olhando aquele momento com o time, pensando na sprint da frente, que tem que estar tudo o mais mastigado possível, ele está olhando lá para frente. Então, o trabalho do PO, o olhar, ele está muito espalhado, né? Então, por que a gente tem tantas agendas, né? Muito porque, enquanto você está aqui dando suporte para o time, você está conversando com o cliente sobre uma coisa que está para o time fazer daqui. Você está planejando ali, talvez, 2, 3 sprints à frente, mas você precisa de outra área envolvida para fazer algumas definições antes, né? Então, é muito diferente. Então, realmente é uma área, você se envolve com papéis muito diferentes, né? Você às vezes está lidando ali, eu falei mais cedo, às vezes, é uma campanha de marketing que vai acontecer. Então, peraí, eu preciso conversar com essa pessoa de marketing, eu preciso saber como é que vai ser essa campanha, se a gente tem alguma coisa que ela está pensando lá que a gente não está pensando aqui. Então, eu acho que uma das habilidades principais para um Product Owner é a comunicação, né? Porque você vai, ao mesmo tempo, precisar adaptar a sua comunicação. A gente fala muito disso, né? A PO, a pessoa de produto, ela vai se comunicar com o cliente, que também se comunica com o time. E aí a gente falou mais cedo sobre a questão do background. O que você tem de formação técnica? Se você tem uma formação técnica, você às vezes vai ter uma comunicação mais assertiva com o cliente, com o seu time. Mas como é a sua comunicação com o cliente? Né? Isso também depende, porque às vezes você tem uma formação técnica, mas você vai trabalhar. Eu lembro quando eu fui trabalhar com mobile, e aí eu cheguei para mobile, eu falei, eu nunca trabalhei com mobile antes. Na faculdade você ensina a ser um product owner de mobile. E você vai viver aquilo ali, você vai entender como que a tecnologia funciona para você falar naquela linguagem daquele desenvolvedor. Né? E é isso tanto a nossa comunicação, ela vai da gente fazer com que as pessoas de áreas diferentes estejam dentro do mesmo entendimento, do mesmo contexto, e a nossa escrita também, né? Porque eu posso ter uma squad, de novo, eu falei, pode ser uma squad mais sênior, onde você pode, às vezes, trazer menos informação, e uma squad mais júnior, você tem que trazer mais informação para aquela pessoa. E aí, o seu card, você vai escrever um backlog inteiro da mesma forma? Não. Né? A gente se adapta também, a nossa escrita, ela também vai se adaptar ao time que a gente trabalha, né? Os seus materiais de um status report, seja uma review, os seus materiais, eles também vão ser adaptados conforme as pessoas que você tem envolvido e como que elas se comunicam, né? Você falou de que dá para ser um PO sem ter um conhecimento específico daquele negócio. Então, por exemplo, se eu quiser ser um PO na área financeira ou na área de indústria farmacêutica, você acha que isso é possível? Ou o PO não precisa ter um conhecimento muito específico ali? Marcelo, vai de acordo com a sua necessidade, né? Porque eu acho que, assim, você esperar ter o conhecimento de tudo para você ir, não. Aí eu acho que não, sabe? É aquilo que a gente falou mais cedo, a questão das entrevistas, né? Então, às vezes, assim, acho que você tem que saber o que você gosta, pra você também não se frustrar. Então, por exemplo, eu vi uma vaga que é para ser Product Owner de uma área financeira. Eu gosto de financeiro. Se eu nem gosto da área financeira,
eu vou ser um bom profissional lá? Eu vou me realizar profissionalmente lá? Então, acho que isso a gente precisa olhar. Agora, eu vi uma vaga super interessante que é de uma área de aérea, né? Esse é o outro exemplo aí também. Tipo, eu não sei nada daquilo ali, mas me interessa. É algo que me motiva, então vá e lá você vai aprender sobre aquilo. Né? Então, assim, se você já sabe ser um Product Owner, você chegar lá, você entender o cenário que você se encontra e tudo, você vai ter o seu tempo de rampagem para você estudar. Porque não existe na internet, tipo assim, olha, esse que você precisa saber para você ser um Product Owner da área jurídica. É isso que você precisa saber para você ser um Product Owner da área farmacêutica. Não tem, não tem. Né? Até porque por que existem várias áreas farmacêuticas? Cada um tem o seu diferencial ali, não é à toa, né? Então, você vai saber tudo daquela empresa quando você estiver lá dentro, né? Então, aí sim, a partir do momento que você está lá, aí você precisa se aprofundar naquele negócio, né? Você precisa ter o domínio do que você está fazendo, mas a partir do momento que você já está lá, né? E aí você vai trazendo essa bagagem e isso vai somando aí para sua carreira, né? Eu não sei se você sabe, Bárbara, mas o Rudney é um psicólogo em formação. Ele é agilista e psicólogo. E ele fala que, assim, quando ele trabalha lá na empresa onde ele trabalha, o lado psicólogo, às vezes, é muito maior do que o lado agilista. Acontece isso também com o PO? Muito, muito. É aquela questão toda que a gente fala, às vezes, eu estava falando a questão das pessoas, né? Então, assim, você tem que conhecer o time que você trabalha. Então, eu posso ter um desenvolvedor que ele é super sênior, que ele tem muito conhecimento, mas é um cara que ele é mais precioso nos detalhes. Então, às vezes, ele vai demorar um pouco mais para fazer uma entrega, mas ele vai fazer aquela entrega de qualidade que vai vir super bem feito, super bem detalhado. Enquanto que às vezes tem um outro que ele vai te entregar um negócio em 2 dias, mas vai vir 5 bugs daquela atividade. Então, são pessoas completamente diferentes, são pessoas com cada um do seu dia a dia. Assim como existem POs diferentes, existem pessoas com esses conhecimentos diferentes e perfil diferente. Então, o Cícero vai concordar aí comigo, a partir do momento que você conhece o seu time, você conhece as pessoas que você trabalha, muito de um PO trabalhe com o time, conheça o seu time, não no sentido do interesse, de uma forma genuína mesmo. Né? Então, se você conhece o seu time, você sabe até onde aquela pessoa consegue ir, até onde aquela pessoa pode ter uma dificuldade, então até onde você precisa estar junto daquela pessoa, né? Então as coisas vão mudando nesse sentido. Então, a partir do momento que você se envolve mais com as pessoas, você ganha muito, o seu time ganha muito, né? Os meninos brincam comigo e falam assim, tá, você trabalha com o time muito na motivação, mas não é motivação num clichê, é motivação no dia a dia, sabe? Então, tipo assim, se eu sei a capacidade daquela pessoa e eu sei que ela está se superando, reconheça. Não espera uma sessão de feedback da empresa para você reconhecer. Reconhece aquele card que ele entregou, que na hora que você foi fazer sign-off, você fala, cara, esse aqui você brilhou nessa entrega, né? Então, reconheça aquilo, que é aquilo que vai motivar aquela pessoa para ele continuar naquela linha. Porque a gente também gosta disso, né? Então, acho que a gente está, às vezes, deixando um pouco de lado, tipo, essa é a técnica que funciona, essa é a técnica que se aplica, ela vai se aplicar se para aquela pessoa aquilo fizer sentido, né? É isso. E, Bárbara, concordo em gênero, número e grau com você. Assim, é uma coisa que às vezes eu falo muito nas equipes que às vezes eu trabalho, né? É um pouco sobre isso. Eu já falava isso antes, tá? Antes até da minha formação ou do início da minha formação, né, em psicologia. Eu sempre falei que a gente sempre vai trabalhar com pessoas. Empresas são pessoas, as nossas equipes são pessoas. E as pessoas estão muito a ideia do depende. Tem dia que essas pessoas estão maravilhosamente bem e vão entregar maravilhosamente bem. Tem dia que aquela pessoa que entregava absurdamente vai deixar de entregar. Né? E pessoas que não entregavam passam a entregar. Então você está muito próximo do time e tentar entender esse cenário é muito importante. As pessoas trabalham, assim, e é uma coisa muito legal, eu acho que não é só uma responsabilidade do PO, mas parte talvez seja talvez entender o propósito que esse time de desenvolvimento está fazendo. Tipo assim, para que esse produto está sendo produzido? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou desenvolvendo isso? Eu já cheguei em muitos times que eu perguntava assim, gente, por que esse produto... qual o objetivo desse produto aqui? As pessoas não sabiam responder. É do tipo assim, poxa, mas a gente está trabalhando aqui, vamos imaginar aqui, tá? Esse setor de crédito aqui, um exemplo, né?
Por que a empresa está fazendo, motivando essa ideia do crédito? Por que esse produto... Eles não sabiam responder. Então, a partir desse momento, quando as pessoas não têm um propósito de trabalhar, como é que você incentiva? Como é que você motiva? Como é que você... Né? O incentivo vem da gente, aí trazendo agora papo psicólogo, né? A gente incentiva porque é o processo externo, né? O incentivo é externo, e a motivação é interna. Mas para ter uma motivação, você precisa incentivar. Se essa pessoa não sabe por que está fazendo, ela não se sente motivada e ela não vai te dar entrega de qualidade. Na realidade, ela não vai te dar entrega. Né? Ela só vai fazer, só vai deixar ali fluir. Então, assim, realmente, as pessoas estarem próximas uma da outra, entender, e não é mimimi, né? É entender. Tipo, eu já tive uma conversa aqui com um amigo, eu falei assim, eu sei que esse amigo aqui deve estar com algum problema, né? Eu vou deixar ele aqui quietinho, mas eu sei que eu tô aqui, tá? Eu tô percebendo. Não, é trabalho e tal. Mas eu tô percebendo, já percebi, tá? Eu tô aqui, quando quiser, tá? Mas é isso, entendeu? Às vezes as pessoas não querem se abrir por medo e vulnerabilidade, enfim, aí a gente vai para outro caminho, né, que não é a ideia. Mas é isso, são pessoas, a gente tem que estar perto delas, sim, não tem jeito. Né? E Rodney, você tocou num ponto que eu acho que mudou muito para mim. Não sei se vocês têm essa visão. Na minha visão, o mercado ele mudou muito porque antes existia muito o desenvolvedor que pegava a task e desenvolvia o que estava naquele card. Acabou. Hoje não, hoje o vendedor ele tem que se envolver, ele tem que conhecer do negócio. E aí você falou a questão da motivação. Como que eu vou motivar alguém se eu não me sinto motivada com aquilo que eu estou trabalhando? Então, se um PO ele chega numa reunião com o time, então, antes a gente está começando um projeto do zero. Então, você já não vai pegar os seus cards e vai com eles lá, ao refinamento, vai refinar esses cards. Não. Apresenta para ele primeiro qual que é o objetivo de vocês estarem ali, aonde que se espera que aquele produto vai chegar. Né? Então, aonde que vai chegar, aonde que a gente está pensando ali o caminhar, aonde que você identifica. A gente tem que ter muito cuidado de ter um filtro com o time, né? Às vezes são problemas que você passa com o cliente, ou às vezes na empresa ou no mercado, você não precisa levar isso tudo para dentro do time, mas também você não pode deixar o time muito apartado daquilo ali, ele precisa saber qual que é o objetivo. Então, às vezes você está trabalhando num projeto que você tem uma data de um lançamento de algo. Então, o projeto ele vai acabar num período e a gente tem uma data ali para frente. Qual que é a importância? Porque eu não posso simplesmente todo sprint, eu não entreguei, tomo o meu card ali e tá tudo bem, não dá em nada. Não, qual que é a importância do meu trabalho? Né? Eu até fiz uma postagem esses dias disso no vídeo falando disso, que não é só o PO, né? É muito no sentido de todo mundo precisa conhecer do negócio. Como que você testa um produto se você não sabe como que seu cliente vai usar? Você não sabe para que ele usa aquilo, né? Então, assim, mas eu tô falando de um aplicativo, você deu um exemplo, né, da parte de crédito. Eu tô aqui com o meu celular e eu tô aqui fazendo... mas o cliente final, no final das contas, ele tá abrindo aquilo, é um aplicativo, é uma página web que ele jogou aqui. Quantas vezes hoje você usa o Maps, que você pode jogar na sua tela do computador, você pode usar no seu celular? Como é que está a responsabilidade disso? Então, como que seu QA está validando isso? E aí, como o desenvolvedor está se preocupando com isso? Mas não estava no meu card. Eu acho que hoje em dia a gente não vive mais isso, mas não estava no meu card. Não, mas é o seu senso de responsabilidade também. A gente fez um refinamento, a gente teve um momento onde era para todo mundo trazer. A gente define, o PO escreve o critério de aceite, mas no refinamento, o time traz junto também os pontos que eles identificam. Né? Então, assim, é um trabalho em conjunto. Então, o PO ele tem que saber trabalhar essa motivação junto com o time, mas ele precisa acreditar no que ele está fazendo. Então, de novo, aquele ponto que eu falei, se eu não tenho um interesse pela área financeira, não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que eu me sinto bem fazendo aquilo, como que eu vou motivar o meu time? Como que eu vou trazer o meu time, e vamos pensar o que a gente consegue fazer de diferente, como que a gente consegue trabalhar isso? Né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento também, né? E um negócio bem importante que você colocou, né, é exatamente isso, né? Eu já trabalhei muito, obviamente já vi muita coisa acontecendo também, né? Assim, achar que toda a entrega é responsabilidade do PO ou do SM, né, no caso. Mas a responsabilidade, é o que eu sempre falo, é que é um círculo, né? Então, se alguma pontinha furar, fura tudo. Não é um triângulo hierárquico, né? Onde o PO manda no time, ou o SM manda no time, ou alguma coisa assim desse sentido. Né? Então, os três papéis, né, vamos chamar assim, se a gente estiver falando de Scrum e tal, alguma coisa assim, os três papéis, as pessoas que estão ali naquela equipe, elas são responsáveis pela entrega, não tem jeito. Então, assim, o time de desenvolvimento, eles também têm que entender também do negócio, até para provocar.
né? Eu falo Sim. que eu também fui dev, né? Aí, voltando aí, né? Então, assim, muitas vezes passava uma especificação para mim, eu falava assim, isso não vai funcionar. Porque eu conhecia do negócio, eu falava, isso não vai funcionar. Sabe por que não vai funcionar? Porque se eu mexer nessa tabela assim, isso vai afetar lá o resultado lá na frente em outra tabela que vai dar problema. Então, assim, isso ajuda, inclusive, a pessoa de negócio, a pessoa, o PO, o SM, ou até mesmo a empresa, né, que te paga, né, vamos falar assim, bem de forma grossa, né, a trazer resultado. Então, assim, a responsabilidade são dos três. Até uma coisa acho que o Marcelo comentou, né? Se o PO talvez seja o dono do produto, ele pode ter responsabilidades sobre o produto. Mas o dono, acho que é a equipe, né? Aí acho que trazendo um pouco aí de provocação quase no finalzinho, mas é um pouco sobre isso, né? O PO, ele é a pessoa que vai tomar a bronca se não der certo. Ele é a pessoa que vai receber o elogio para ele passar para o time, porque no final das contas foi o time quem desenvolveu. Ele faz essa ponte dessa comunicação em como um todo, mas é um trabalho em conjunto, né? Não adianta o PO fazer um processo maravilhoso ali de descoberta, criar um backlog perfeito e ter cards maravilhosos ali para o time, se o time não estiver comprometido junto com aquela entrega, se o cliente não estiver comprometido junto com aquele projeto. Então, se as pessoas não estiverem comprometidas em conjunto, não tem o sucesso, né? Não se tem esse sucesso. É um trabalho em equipe mesmo, não tem jeito. Já indo para os finalmente, Bárbara, quais você acha que são os maiores desafios de um PO no dia a dia? Ou quais são os que você tem enfrentado atualmente e que são latentes aí? Eu vejo como o principal essa adaptabilidade, sabe? É muita gente que às vezes não sabendo essa teoria não está sabendo se adaptar à diferença, né? Então a gente falou aqui mais cedo sobre empresas mais hierárquicas, empresas não hierárquicas, e a gente precisa se adaptar a isso, porque o mercado está muito movimentado. Então a gente precisa saber se adaptar. Então acho que esse é um dos maiores desafios aí hoje para os profissionais. Eu acho que a gente tem muito essa questão da comunicação, e aí eu digo muito pela questão de a gente viver nesse remoto, né? A gente estava falando aqui sobre pessoas, então você está convivendo às vezes com pessoas que você não conhece, às vezes uma pessoa que não liga a câmera, então você não sabe se aquela pessoa fez uma cara de que concordou, se ela discordou, então você não sabe qual que é o sentimento que aquela pessoa tem ali, então a comunicação ela está tendo que ser muito bem feita, né? Então acho que esse é um desafio do remoto para a gente, como trabalhar essa comunicação, esses entendimentos ali em conjunto, né? Então acho que um dos maiores desafios é essa variação que às vezes a gente tem no mercado. Você pode, às vezes, estar num ambiente onde a priorização vai mudar. E o quanto que a gente está maduro para entender que seu próximo sprint que você tinha planejado, ele pode virar de cabeça para baixo, porque é o que o mercado está se direcionando naquele momento, né? E aí é onde entra essa questão da agilidade, o quanto que a gente está pronto para essa mudança como um todo, né? Interessante, interessante. Muito bom. Para a gente fazer aí o nosso fechamento, Rudney, mensagem final aí, para a gente aí finalmente, e depois eu vou pedir para a Bárbara também. Vai lá, Rudney. Nossa, você me colocou, isso não estava no script, não, mensagem final. Eu ia até escrever textinho, né, e tal. Não, mas, você me quebra. O bom é que assim, né, vem assim, né, mas tudo certo. Mas, gente, assim, eu acho que é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, e é o que eu já venho falando há algum tempo, tenha a capacidade de se adaptar. A adaptabilidade, ela é maravilhosa. A gente nunca vai achar um mundo perfeito. A gente não vai encontrar a empresa perfeita, a gente não vai encontrar pessoas perfeitas, até porque nós também não somos perfeitos. Nós temos falhas, nós temos erros. Então não espere que a sua empresa faça alguma coisa por você, não espere que o mundo, o universo faça alguma coisa por você. Né? Então, se adapte, né? Reveja algumas ações, reveja os seus atos, reveja a sua vida de um modo geral. Sempre é uma brincadeira, né, que eu sempre falo, é que na agilidade a gente tem a review, a gente, né, tá falando aqui de agilidade, então a gente fala de review, a gente fala de planning, a gente fala de melhoria contínua, então a gente faz isso externando, né? Então o tempo todo você quer que seu time faça isso, que a sua empresa faça isso, mas eu acho que vale a reflexão e você parar para dar uma olhadinha no espelho de manhã e falar assim, o quanto que eu me adaptei hoje, né? O quanto que eu me ajustei hoje, o quanto que eu melhorei hoje. E aí a melhoria, até um pouco do nosso bate-papo aqui, a minha melhoria não é o quanto eu sou melhor do que o Marcelo,
ou o quanto que eu sou melhor do que a Bárbara, né? É o quanto que eu, como pessoa, melhorei, né? E se por um acaso eu tive um declínio, o que eu posso fazer para melhorar? É exatamente isso que a gente fala com os times, traz essa reflexão para dentro da gente. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Qual vai ser meu plano de ação para melhorar? Eu posso ter falhado aqui, né? E aí, fazendo a analogia do esporte, né? Tem dia que você vai estar correndo 5 quilômetros, tem dia que você vai correr 10 quilômetros, e tem dia que você vai levantar da cama e você não vai conseguir correr 1 quilômetro. Entender também esse cenário é um momento de adaptação. Então, é essa visão que eu acho que eu trago para a gente deixar aí no final aí uma reflexão. Né? Fiquei muito psicólogo agora, né? Então é um pouco sobre isso, beleza? Valeu, Legal. Marcelo. Muito bom, Rodney. Bárbara, para quem quer entrar na área de produto, mensagem, o que você diria aí para a gente fechar esse episódio aqui? O se permita, né? Literalmente o se permita. Se a gente esperar, de novo, se esperar estar pronto, nunca vamos estar. Eu estou aí há mais de 10 anos no mercado e não estou pronta. E que bom, porque isso é que nos faz sempre fazer isso que o Rodrigo falou, né? Da gente ir atrás ali, da gente ver onde não está legal, onde a gente pode melhorar, onde que a gente pode ser diferente, não em busca da perfeição, mas em busca do aprimoramento, em busca da reciclagem e tudo mais. Então, se permita. Se você viu aquela vaga, se você viu aquilo, vá, se encare, né? E seja transparente, até aqui eu sei, até aqui eu não sei, isso eu faria, isso eu nunca fiz, mas eu estaria disposta a fazer, ou eu fazia dessa forma, e na nossa área não existe o certo errado, não existe o quanto a gente está sendo transparente, a gente está se permitindo, né? Sensacional, sensacional. Eu queria agradecer muitíssimo vocês. Vamos logo encerrar o episódio, porque já tem umas 200 mensagens no Teams, umas 500 no WhatsApp para responder, né não? Rodney, muito obrigado. Bárbara, muito obrigado pela tua participação, foi sensacional. E obrigado você que está aqui escutando, e até o próximo episódio.